10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Que não fecha. Igreja que ora. Igreja que não fecha. Igreja Que ora. igreja Que não fecha. igreja Que ora. que não fecha. Igreja que Deus me escolheu. Graça e paz, irmãos. Vou cantar o hino 484 do cantor cristão. Da linda pátria estou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade, quando será que vou? Passarinhos pelas flores querem me cantar. Oh, vão terrestres esplendores, não quero aqui ficar. Jesus me deu fiel promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero ao céu voar. Meus pecados são muito grandes e culpado sou, mas o seu sangue foi muito limpo e para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso eu quero ir. Qual passarinho para o ninho eu quero ao céu subir. Sua vida muda certa quando não sei, mas ele me achará alerta e para o céu irei. Amém. Paz em Cristo, louvado seja Deus.
termos esse canal e aqui podermos compartilhar da palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida, você que tem se aproximado, tem acessado. Que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor a proteja. Esse é o nosso desejo. Compartilhar da palavra de Deus contigo. O texto da palavra de Deus está ali em Gênesis capítulo 22, versículo 14. Abraão chamou aquele lugar de Javé-Jiré. Até hoje, as pessoas usam esse nome para se referir: no monte do Senhor se proverá. Deus proverá. Jeová-Jiré. É o texto da palavra de Deus, Gênesis capítulo 22, versículo 14. A história do sacrifício de Isaac é muito conhecida nas narrativas da Bíblia, pois quase todo mundo já conhece o fim dessa narrativa. Com certeza as crianças já ouviram falar dessa história na escola dominical, e muitos gostam de ouvir falar de Abraão, que foi chamado por Deus para entregar o seu filho Isaque. Ele preparou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Quando chegou ao lugar, ele subiu com Isaque. Ele preparou o altar, amarrou Isaque, deitou-o no altar, tomou o cutelo, o levantou, e a voz do anjo disse: Abraão, Abraão, não faças tal coisa. E aquela voz do anjo salvou Isaque. É uma narrativa de uma tensão muito forte, mas ao final nos reserva um final feliz para Abraão, para sua esposa Sarai e também para o seu filho Isaque. Jeová-Jiré. Abraão chamou de o Senhor proverá. O lugar onde Deus providenciou um carneiro para ser sacrificado em lugar do seu filho Isaque. Jesus disse que ele era o pão da vida, e quem que fosse a ele acharia provisão. João 6, versículo 35. Jesus diz ser provisão. Abraão chamou aquele lugar Jeová-Jiré. Deus proverá. Esse nome foi dado a Deus pelo patriarca Abraão. Em obediência ao mandamento de Deus, Abraão ofereceu seu filho Isaque e Deus providenciou um carneiro em seu lugar. A redenção que Deus deu naquele dia no Monte Moriá encorajou Abraão a chamar aquele lugar de Jeová-Jiré. Embora seja verdade que Deus é poderoso e fiel para suprir todas as nossas necessidades, o nome Jeová-Jiré não é uma promessa de prosperidade, mas uma promessa de redenção do pecado. É sobre isso que queremos falar nesse sermão. Jeová-Jiré, uma promessa de redenção do pecado. A Bíblia diz que nós devemos morrer para os nossos pecados. Romanos 6, 23. Mas o Senhor Jeová-Jiré providenciou um sacrifício em nosso lugar. O seu Filho amado. Ele, que é o Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Segundo João, capítulo 1, versículo 29. Então, pelo pecado que nós não podíamos morrer, Deus enviou seu Filho para a nossa redenção. Aleluia! Glória a Deus! Assim, conhecemos essa narrativa, mas precisamos nos aprofundar, entender o que
que foi que realmente aconteceu ali com Abraão e com o seu filho. A Bíblia não está apenas satisfazendo um interesse nosso de conhecer uma história. História a gente conta para as crianças, mas a Bíblia está interessada em nos ensinar. Em 2 Timóteo 3,15 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, qual é a importância dessa narrativa para nós? Devemos imitar Abraão e sacrificar os nossos filhos num altar? De certo que não. E por que não? Porque o próprio Jesus foi a nossa substituição na cruz. Então, o texto mostra que o que é importante para nós entendermos aqui é o momento em que Deus provou, testou a fé de Abraão. É isso que o texto nos chama a atenção em Gênesis capítulo 22. Veja o versículo 1. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Depois destas coisas. Então, quer dizer que Deus escolheu livremente, como Deus soberano que é, o momento oportuno, o momento certo que ele iria provar o seu servo. Então, antes disso, muitas coisas aconteceram, muitas coisas importantes na vida de Abraão. Quem lê a sua biografia vai se dar conta de como Deus dominava a vida de Abraão. A promessa de Deus. Deus lhe fez uma promessa em terra que seria grande a sua descendência. Gênesis capítulo 12. E essa promessa significava uma mudança completa na vida desse servo Abraão. E ele tinha confiança nessa promessa e por isso ele saiu de Harã junto com a sua esposa Sarai. Sem itinerário específico, Abraão viajou até chegar a Canaã. E lá o Senhor lhe aparece e lhe promete uma descendência que herdaria este país, Canaã. E dessa maneira, uma parte da promessa fica real. A terra prometida seria Canaã. Mas uma outra parte da promessa de Deus ainda não havia sido realizada, porque tanto ele como a esposa não tinham filhos. Tinha Abraão 75 anos quando recebeu a promessa. Gênesis 12, versículo 4. Quando ele saiu de Harã com Sarai, ele tinha 75 anos. E desde aquele momento, parece que os anos não passavam. E nós que temos a felicidade de ser pais, de ter filhos, a gente sabe, parece que aqueles 9 meses que a nossa esposa está aguardando para dar à luz, parece que nunca chega. Abraão começou a se perguntar o que havia acontecido com a promessa que Deus lhe havia feito. Pois para receber uma descendência grande, primeiramente ele teria que ter um filho. Se ele não tinha nenhum, como então essa promessa iria se efetivar na vida dele? Sarai não dava à luz filhos. Então as dúvidas chegavam na cabeça de Abraão. Pode ler sobre isso lá em Gênesis capítulo 15, quando veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. E Abraão, quando ouviu isso, logo se preocupou. E ele disse: Senhor Deus,
que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Eliezer, o meu servo de Damasco? A mim me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro? Abraão já pensou muito sobre o futuro da sua casa, e ele já fez os seus planos, ele já resolveu as suas coisas. Mas se não viesse um filho, ele teria uma outra opção a não ser nomear Eliezer como herdeiro? Essa era a questão. Mas Deus não concorda com esse plano que Abraão está fazendo. Deus renova a promessa que deu a ele, dizendo: não será assim, Abraão. Não é desse jeito que você planejou. Não será esse o teu herdeiro, o Eliezer, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. E depois dessas palavras, Deus mostrou a ele as estrelas do céu, tantas estrelas que Abraão não podia nem contar. Assim será a sua descendência. Os anos passavam e nada de Sara ficar grávida, porque Sarai, ela era infértil. Embora Deus dissesse: o seu próprio filho será o herdeiro, mas Sarai não dava à luz um filho. Então poderia ser assim que a promessa só havia sido destinada a Abraão? Poderia assim que Deus prometeu a Abraão um filho e não a Sarai? Não sabemos os pensamentos de Abraão e de Sarai, mas conhecemos as palavras de Sarai. Num certo momento da vida dela, ela disse assim para o seu esposo: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E pois a serva ficou grávida e deu à luz um filho chamado Ismael. Gênesis 16. Nessa ocasião, Abraão era de 86 anos, ou seja, já tinha passado 11 anos. E nada de um herdeiro gerado por ele. Então Sarai resolveu antecipar as coisas, oferecendo a sua serva, a sua escrava, no seu lugar. E isso foi o que aconteceu. Parece que Ismael foi o filho da promessa, mas 13 anos depois, em Gênesis capítulo 17, Abraão já tinha 99 anos. O Senhor lhe aparece novamente e renova com ele a aliança e mandou circuncidar todos os membros da casa dele. Deus mudou o nome dele de Abrão para Abraão. E Deus também disse a ele, Gênesis 17:15, a Sarai, tua mulher, já não chamarás Sarai, mas chamarás Sara. Abençoarei a ela e lhe darei um filho. Abraão não podia acreditar no que os seus ouvidos estavam ouvindo. Diz o texto que Sara se riu. Um homem de 100 anos. Aliás, Abraão não podia acreditar no que seus ouvidos ouviram, e ele se riu e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 99 anos? Esse não acreditar de Abraão, que já recebeu a notícia do nascimento, quando já era com mais de 99 anos, ele desconfiou. Não, disse Deus, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, ele sim é o seu filho da promessa. Mesmo na relutância do casal em querer antecipar o plano que Deus havia tratado, Deus foi claro: não, a promessa é para você. A promessa é para sua esposa. Aleluias! Glória a Deus, Deus de promessa. Não sabemos se Abraão falou sobre essas coisas com Sara. Parece que não, pois o Senhor visitou Abraão de novo junto com 2 anjos
Está ali em Gênesis capítulo 18. Enquanto Sara estava preparando o almoço, ela ouviu o homem falando com Abraão. O homem disse para ele: Sara, tua mulher, onde está? E Abraão respondeu: ela está aí na tenda. E aí o homem disse: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. E Sara, que com certeza estava ouvindo, não acreditou no que esse homem estava dizendo. Ela se riu. Agora sim é o momento em que eu queria falar. Ela também se riu no seu íntimo e disse consigo mesmo: esse homem acha que eu ainda tenho 20 anos? Ele deveria saber que eu já sou velha, e velho também é o meu esposo Abraão. Já faz não sei quanto tempo que acabou a minha fertilidade. Eu não posso mais dar à luz a nenhum filho. E ela se riu, diz o texto. Mas no mesmo momento ela ouviu o homem dizer: porque Sara riu, porque disse que está velha demais para ter um filho. Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Gênesis 18, 13. Pois como eu disse, no ano em que eu virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara terá um filho. Amados, e conforme essas palavras se realizaram, Sara ficou grávida, deu à luz um filho. Abraão colocou o nome do menino de Isaque, e ele era o filho da promessa. Ele era o início da descendência que Deus prometera a Abraão. A vida de Abraão começou com nada, só palavras, só promessa. Mas agora, para quem crê no Deus que é fiel para cumprir a sua promessa, há de ver a realização dessa promessa. Mas agora, muitos anos depois, todas as dúvidas saíram, todas as descrenças, e enfim chegou o resultado, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Vai nascer do seu sangue o seu filho. Abraão, naquele primeiro momento, gerou aquela desconfiança, mas a fé dele não se envergonhou, porque Deus é fiel. E nessa promessa, nesse sermão, nós estamos falando sobre essa promessa que foi dada e a prova que Deus vai colocar a Abraão. Então já analisamos o feito da promessa e agora queremos falar a respeito desta prova. Nós prestamos bastante atenção na vida de Abraão antes da sua prova. Então descobrimos aí que durante muitos anos Abraão aprendeu a confiar em Deus, porque Deus foi fiel em cumprir a promessa que havia lhe feito. E agora com esse filho Isaque, a promessa do Senhor, uma grande descendência está por vir. E vocês não podemos imaginar o tamanho da alegria de Abraão. Agora sim, ele vai rir. E também a sua esposa vai poder rir, mas não rir mais de desconfiança, mas rir sim pela graça e pelo milagre que Deus fez. E ela mesma vai dizer em Gênesis 21, versículo 6: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir juntamente comigo. Aleluia! Agora sim é hora de rir, agora sim é hora de alegria. A casa de Abraão se encheu de alegria, decorrido tantos anos. Tudo era noite, mas agora veio o dia, a luz brilhou e Isaque nasceu. Abraão, acorde. E ele vai reconhecer a voz do Senhor que fala com ele novamente. Ele que já havia ouvido várias vezes essa voz. E a voz continua a conversar com ele. Toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas. Vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Irmãos, que palavras
esmagadoras, que palavras que agora vêm ofuscar toda aquela alegria. Como Abraão reagiria agora? Passamos pela primeira parte desse sermão falando sobre a promessa. A promessa se cumpriu, o menino nasceu e agora o menino está ali na fase de idade de 10 anos. E agora a mesma voz que fez a promessa vem e pede para que Abraão entregue. Que notícia é essa que Deus vem dar a Abraão? Abraão se cala, porque não há palavras para ser dita. Ele não suplica a Deus para salvar a vida do seu filho. Não temos muito relato sobre esse momento de silêncio de Abraão. Mas os atos mostram que ele reagiu firmemente a essa petição, a essa ordem que Deus deu a ele para entregar o seu filho. Ele não mostrou nenhuma dúvida. A fé continua acompanhando Abraão. E ele apressou-se em cumprir a ordem que Deus havia dado. Abraão se levanta de madrugada, desperta 2 servos, desperta o filho Isaque, arreia o jumento, corta a lenha para o sacrifício. E 3 dias depois, eles passam tão rápido que não lemos muito sobre essa passagem. Os 3 dias mais rápidos da história na vida de Abraão foram esses 3 dias até ele chegar no Monte Moriá. Como é a situação dos nossos queridos? Sabemos que depois de 3 dias ele vai embora. Presta atenção, esses 3 dias passaram rápido. Às vezes estamos esperando uma coisa com tensão e o tempo voa. No momento assim, você viria parar o teu relógio. Mas o tempo não tem clemência, o tempo não espera, o tempo não para, o tempo não aguarda. E quando estás andando em um lugar, às vezes ermo, já podes ver numa grande distância o que vai acontecer. E assim também acontece com Abraão. Ele está nessa caminhada de 3 dias, mas ele está ligado com aquilo que vai acontecer. Vem à mente dele, ao coração dele, aquela voz: toma o teu filho. Toma o teu filho. Pois quando Abraão ouviu essa voz, ele não hesitou em nenhum momento. Logo que a ordem veio, diz o texto que ele caminhou, que ele tomou uma atitude. Diz o texto que ele chegou ao lugar onde Deus ordenara o sacrifício. Diz o texto que ele pegou uma faca, acendeu o fogo, caminhou junto com o menino, Abraão e seu filho, subindo, caminhando juntos ao Monte Moriá. O último passeio juntos, caminhando juntos. E essas palavras se repetem no versículo 6 e versículo 8. Não há conversa entre pai e filho. Estão subindo no silêncio, sem um dizer nada para o outro, sem outro dizer nada para um. Mas de repente eis que o filho Isaque se volta para o seu pai e diz: meu pai. E a voz do pai, silenciosa, a voz branda: que foi, meu filho? Pai, nós temos a lenha, o fogo, mas onde está o carneiro para o sacrifício? Uma pergunta pesada, que doa, que dói, que rasga o coração. Como agora esse pai vai reagir diante dessa pergunta? A resposta é a resposta de fé. É a resposta de fé, de confiança plena e total no poder de Deus. Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar o carneiro para o sacrifício, meu filho. E assim ambos continuam subindo juntos. A tensão cresce a cada hora que passa. Os detalhes estão se aproximando. E quando chega ao lugar indicado, Abraão faz ali um altar, arruma a lenha, depois amarra o seu filho, coloca o seu filho sobre o altar. E aí, em cima da lenha,
pega o cutelo para sacrificar o seu filho. E nesta mesma hora, ele vai ouvir uma outra voz, uma voz forte, uma voz poderosa, que vai chamá-lo: Abraão, Abraão. É a voz de um anjo que vai quebrar o silêncio e vai terminar com aquela dor, aquela tortura. Não machuque o menino, não lhe faça nenhum mal, pois agora eu sei que você teme a Deus, porque você não me negou o seu único filho. Então, esse Deus que provou Abraão, realmente teve a certeza do amor que ele lhe tinha. Porque Deus provou Abraão quando o chamou para sair do meio da sua parentela, provou a sua fé, e ele saiu sem saber para onde ia. Mas depois de ter alcançado a promessa, agora Deus vem provar o seu amor para entender o quanto ele lhe amava. Pede-lhe o seu único filho, e ele não hesita, porque o amor dele a Deus é maior do que qualquer outra coisa. O que essa passagem tem para nos ensinar? A promessa, a prova e agora, por fim, o exemplo de Abraão. Sim, irmãos, o exemplo de um servo de Deus. Lá em Hebreus capítulo 11 fala sobre os exemplos da fé. E Abraão é citado ali como um exemplo. Hebreus 11, versículo 8 até o 19. Nos fala da fé de Abraão. Abraão acreditou que Deus tinha dito a verdade quando ele lhe disse: em Isaque será chamada a tua descendência. Ele não hesitou. Isaque foi o filho da promessa. Pelo seu filho Isaque, Deus iria realizar as suas promessas como havia prometido. Abraão creu nisso, e por causa da fé de Abraão, considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar o Isaque dentre os mortos, caso necessário fosse. Isso explica muitas vezes por que ele partiu para essa oferta, essa entrega do próprio filho sem hesitar, porque ele acreditava que Deus era poderoso para trazê-lo de volta. Abraão revelou isto no momento em que deu as ordens aos seus servos. Gênesis 22, versículo 5. Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até ali, e havendo adorado, nós voltaremos para junto de vocês. Voltaremos, disse Abraão. Então ele cria que realmente Deus poderia fazer esse milagre, e ele não se enganou. Não, ele mostrou a sua confiança em Deus e a certeza que ele tinha de voltar com o seu filho para a sua casa. Abraão não tinha dúvida sobre isso. Por isso ele correu para cumprir a ordem, a tarefa o mais rápido possível. Porque quanto mais rápido ele cumprisse a ordem que Deus havia dado, mais rápido seria a ressurreição do seu filho, o filho da promessa, o herdeiro que Deus havia lhe prometido. E a Bíblia fala sobre a fé de Abraão. Com mão firme e decidida, ele cumpriu a ordem de Deus, porque ele estava completamente convencido de que Deus havia feito uma promessa para ele e não voltaria atrás. Amados, nós não devemos colocar a nossa fé em coisas, em circunstâncias. As circunstâncias não podem ser objetos da nossa fé. O objeto da nossa fé é Deus. É nele que nós devemos acreditar, na palavra que ele nos disse. É isso que Deus quer. Abraão é exemplo para nós. A confiança dele é um exemplo para nós. Talvez não tenhamos a coragem que ele teve, porque a coragem dele é uma coragem cheia de fé. Deus pode chamar uma pessoa para seguir a Jesus. E para fazer isso, quer mudar a vida dessa pessoa. E essa mudança às vezes pode ter consequências fortes. Ela pode perder amizades.
ela pode quebrar algumas relações. Muita coisa pode acontecer para que alguém realmente siga o chamado de nosso Senhor Jesus. Abraão descobriu que aquele que prometera era fiel para cumprir. Eu sei que essas promessas foram especiais na vida de Abraão, por isso que eu estou falando sobre isso. E sei que também Deus tem feito promessas na sua vida. Quero dizer para você, não arrede o pé de confiar que Deus irá cumprir cada uma das promessas que Ele fez. Jesus mandou os seus discípulos ensinar a promessa, lá em Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Veja só, o mesmo Deus de Abraão é o nosso Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo ofereceu a sua vida como sacrifício único para nos salvar. E quando Ele voltar, Ele vai nos levar para os céus, para a morada que Ele está preparando. Ainda não chegou esse momento e devemos esperar o cumprimento da sua promessa. Assim como o texto de Hebreus 10, 35 a 39, nós também devemos estar confiantes. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Alcançar a promessa, devemos fazer a vontade de Deus. O que é que Deus quer que você faça? O que Deus quis que Abraão fizesse, Ele fez. E com você, o que é que Deus quer que você faça? Nós não podemos ser pessoas que voltam atrás e se perdem. Pelo contrário, temos que ser pessoas que têm fé e seguem em frente. Nós devemos seguir a Cristo e não desistir. E neste caminho podemos encontrar muitas provas, mas devemos mostrar perseverança e confiança em Deus. O nosso futuro às vezes pode estar escuro, mas a palavra de Deus não é escura. A Bíblia diz que ela é luz e lâmpada para os nossos pés. Aleluias! Creia em Deus, confie em Deus, creia e confie nas promessas que o Senhor fez. Que Deus abençoe a sua vida e que, assim como Abraão, podemos nos manter firmes, crendo no Deus poderoso. Assim nós encerramos. Deus abençoe. Que Jeová Jiré seja realmente um provedor da sua, da minha, das nossas vidas. Fique na paz até o nosso próximo encontro. Amém. Graças a Deus. Amém.